Dando início às atividades do primeiro colóquio brasileiro Cinema de Autoria Feminina, eu apresento a nossa palestrante, Mariana Tavares, que fará a apresentação intitulada Helena Solberg, do Cinema Novo ao Documentário Contemporâneo. Mariana é pós-doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Artes da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais. Nesta mesma instituição, concluiu seu mestrado e doutorado em Artes e Cinema. Documentarista, possui trabalhos premiados, como é o caso de Giramundo, Uma História de Títeres e Marionetes, Horizonte Subterrâneo e Vocabulário. Seu mais recente filme é o documentário Toque do Samba, que inclusive será exibido amanhã, a partir das 5h30, durante a mostra Cineasta Pesquisadoras. Obrigada, queria agradecer, primeiramente, agradecer a professora Carla Holanda e a Universidade Federal de Juiz de Fora pela possibilidade de estar aqui apresentando essa pesquisa. Queria só pedir um real para Gabriela para todo mundo me licença para comentar. Essa pesquisa é fruto da minha tese de doutorado, defendida na UFMG, e eu me estudo sobre o cinema da Helena, se iniciou em mestrado, e na época fiquei muito impressionada, primeiro com a qualidade dos filmes da Helena e a quase inexistência, acho que pode que apaga aqui mesmo, e a quase inexistência de referências ao trabalho da Helena Solberg na bibliografia nacional sobre documentário e também na bibliografia internacional. Então, eu acho da maior importância a professora Carla Holanda exibir aqui esse primeiro filme da Helena. Quem sabe depois de outras oportunidades, outros filmes também que a professora exibe, porque a Helena tem um trabalho importante. São 15, ela tem 15 filmes, desses 15 filmes, 13 documentários e 2 ficções. E ela ficou conhecida a partir do filme sobre Carmen Miranda, lançado em 95. Esse filme foi premiado, selecionado em vários países, ganhou vários prêmios no Brasil e no exterior. Então, quando ela lançou esse filme, muitas pessoas julgaram que se tratava do primeiro filme dela, os jornalistas. Mas um filme como Carmen, ele não surge do nada. Antes tinha toda uma trajetória que eu vou tentar mostrar aqui. Eu gosto de pensar a obra da Helena como forma de uma espiral, porque ela parte primeiro de questões pessoais dela enquanto mulher. Então ela faz esse primeiro filme que vocês acabaram de ver, que é fruto de uma crise que ela vivia pelo fato, ela casou e ficou insatisfeita com o papel de esposa e mãe. Ela entra numa crise profunda e essa crise vai fazer com que ela faça esse primeiro filme, onde ela vai investigar, entrevistar colegas da geração dela que estudaram no colégio Sacré-Cœur, para saber dessas colegas como é que elas viam a questão profissional, casar ou não casar, seguir uma carreira, questões como virgindade. Então esse é o primeiro filme que parte de questões pessoais. Depois ela vai para os Estados Unidos com o primeiro marido dela, e nos Estados Unidos ela continua trabalhando a questão da mulher. Ela vai fazer um primeiro filme que vai percorrer a história do movimento feminista, e depois ela vai fazer uma série de filmes sobre a questão da mulher na América Latina. Então, o campo dela se amplia de uma questão pessoal. Estando nos Estados Unidos, ela vem ela percebe que ela é uma latino-americana, uma consciência que ela não tinha quando vivia no Brasil, e lá então ela vai fazer 3 filmes que fazem parte da trilogia da mulher, que vão espelhar questões das mulheres latino-americanas. Depois essa visão dela se amplia novamente e ela para de pensar sobre a questão da mulher e vai julgar a câmara dela sobre as relações dos Estados Unidos com a América Latina, o apoio que o governo norte-americano dava às ditaduras latino-americanas, e vai fazer uma série de 6 documentários sobre essa temática. Isso na fase atual, a arte brasileira ocupa o primeiro plano,
brasileira do que propriamente a questão política. Então eu vejo como uma espiral, cada vez mais o leque da Helena se amplia. Ela está em plena atividade, a Helena tem 76 anos e atualmente ela trabalha o roteiro da sua ficção, da sua próxima ficção, que tem o nome provisório de A Visita. Ela nasceu em 1938, teve uma formação burguesa em colégio de freiras francesas e, de 57 a 59, teve a sorte de estudar línguas neolatinas na PUC do Rio, onde tinham vários estudantes, como o Cacá Diegues, como o Davi Neves, o Gilberto Santeiro, o Nelson Pompeia, o Zaco Jabô. Então ela vai conviver nesse ambiente da PUC e eles discutiam. Era uma turma que queria fazer um cinema diferente do que eles viam através dos filmes que chegavam de Hollywood e das chanchadas que eram produzidas no Brasil. Então ela faz parte desse grupo e com eles ela integra a equipe do Metropolitano, que era um suplemento, um jornal que era distribuído no Jornal Diário de Notícias, e ele era bancado pela União Nacional dos Estudantes e pela União Metropolitana dos Estudantes, daí o nome Metropolitano. Então ela faz com esse grupo um jornal e também assiste com eles as várias sessões da Cinemateca do MAN, que eram as sessões, porque naquela época não tinha curso de cinema, então essa geração toda, que hoje tem 70 anos de idade, é a geração das cinematecas que aprendeu o cinema vendo filmes, vendo e discutindo filmes. Então ela faz 2 filmes iniciais e inclusive isso faz com que ela foi a única cineasta mulher do grupo do Cinema Novo. Tinham atrizes, tinham mulheres de outras posições. Inclusive o pesquisador Hernani Heckman, entrevistando ele para a minha tese, ele comentou que os papéis femininos do Cinema Novo, de maneira geral, são bastante estereotipados. Tem de libertários, a única exceção que ele fez para isso foi o papel da Sara em Terra e Trânsito. Não sei se essa pesquisa já foi feita, mas eu acho que analisar os personagens femininos do Cinema Novo pode ser um bom tema de pesquisa para futuros pesquisadores. Então, no Cinema Novo, ela faz a entrevista, que vocês acabaram de ver, e depois ela faz a ficção Meio-Dia. E depois o processo dela no Cinema Novo é interrompido, então o envolvimento dela no Cinema Novo é muito no começo da carreira dela, e vai ser interrompido quando ela vai para os Estados Unidos. Se ela tivesse ficado no Brasil, ela teria continuado desenvolvendo uma carreira como os outros desenvolveram, como o Jabô, o Cacá Diegues, mas acaba que ela interrompe esse processo e vai para os Estados Unidos. Eu acho esse filme, a entrevista, eu acho que ele contém o germe do cinema da Helena, porque ele tem elementos ficcionais, que são elementos que a gente vai ver nos outros filmes dela, quando a noiva, que era a cunhada dela, Glória Sober, tira o véu, é uma espécie de máscara que ela tira e naquele momento ela está assumindo que tudo aquilo havia sido encenado. Quer dizer, todas as sequências, apesar de ser um documentário, todas as sequências com a Glória Sober, que é a personagem principal do filme, foram encenadas. Então ela já usa a ficção nesse primeiro filme. A montagem foi feita pelo Rogério Zanzerba, que foi do cinema marginal. A fotografia do Mário Carneiro, que é um importante fotógrafo do Cinema Novo. Esse filme apresenta uma posição, a imagem está dizendo uma coisa e o áudio está dizendo outra coisa. Então a imagem dessa fotografia bonita da noiva que se prepara para o casamento, e em off a gente ouve esses depoimentos, fruto das entrevistas que ela fez com os colegas dela, que ela vai colocando de uma forma um pouco desconexa, enquanto a gente vê as imagens da noiva sendo construída. Então é uma oposição de significados que também era pouco comum na época. Eu acho que é um outro elemento que faz com que o documentário dela já nasça moderno. Ela vai usar a ficção, ela vai também se colocar no filme, e isso a gente vai ver em outros filmes dela, ela se coloca um pouco também para espelhar o processo de construção fílmica. Depois do entrevista, ela faz o Meio-Dia, que é uma ficção inspirada no Zéro de Conduite, de Jean Vigo, que são os alunos que se revelam contra o professor na sala de aula, e logo depois ela vai para os Estados Unidos. Lá ela vai fazer, chegando nos Estados Unidos, ela não conhecia ninguém, né? Ela está acompanhando o marido, então quando ela chega em Washington, ela vai viver em Washington 10 anos, ela procura nas universidades mulheres que estavam estudando questões feministas. Ela está interessada em fazer o primeiro filme sobre esse tema. E ela vai formar esse coletivo com essas mulheres, posteriormente até
brasileira, Tete Moraes, também vai fazer parte desse coletivo. E elas vão fazer esse primeiro filme, que é The Emerging Woman, que percorre 174 anos do movimento feminista, através de imagens fixas, de imagens de arquivo. E sem elas saberem, era a primeira vez que alguém fazia um documentário que percorria a história do movimento feminista. Tinha um outro filme na época que tratou do mesmo assunto, mas de uma forma mais solta, mais poética. O documentário dela é um documentário, como é que eu vou dizer, não é um documentário experimental, embora tivesse momentos oníricos, 16 vozes que interpretam fragmentos, manifestos, diários das mulheres, das militantes ao longo de 174 anos de movimento feminista. Então, esse filme vai ter uma importância enorme. Ela já estreia em grande estilo nos Estados Unidos, porque ela vai fazer junto com esse coletivo, a primeira vez que é tratado esse assunto, a ponto do filme depois ter sido distribuído em 400 universidades, igrejas, instituições, departamentos que estudam assuntos de mulheres nos Estados Unidos. Depois do The Emerging Woman, em 1975 era o Ano Internacional da Mulher, então ela achou que era um bom momento para investigar. O que ela investigou no The Emerging Woman, porque o The Emerging Woman era um movimento feminista nos Estados Unidos e na Inglaterra. Então ela resolve fazer a mesma coisa na América Latina, aproveitando esse gancho do Ano Internacional, o sucesso do filme anterior, que possibilitou ela viabilizar recursos para fazer esse The Double Day. E ela vai também, ainda com esse coletivo, eles vão percorrer 4 países na América Latina, Bolívia, México, Venezuela e Argentina. Ela vai investigar a questão das mulheres no campo e nas cidades. Novamente, ela vai expor, logo no início do filme, a gente tem imagens, aparece a equipe técnica do filme, até com uma postura política de dizer, olha, esse filme é feito por mulheres, as mulheres elas podem ser continuistas, elas podem ser captadoras de áudio, elas podem ser fotógrafas. Ele tinha uma posição política clara ao colocar a equipe do filme nas cenas iniciais de The Double Day. Mas é um filme que ele existe em função de uma tese, que a mulher ela era duplamente explorada, que é possível pensar na mulher sem pensar no contexto político e econômico, e que a mulher era duplamente explorada pelo contexto capitalista, pelo sistema capitalista e também pelos maridos em casa. Então o filme ele todo gira para defender, para justificar e demonstrar essa tese. Ele é um filme duro, mas ele é interessante porque ele traz um panorama dessas mulheres na América Latina, embora ela não defina que país, ela trata a América Latina como um bloco único, mas ele é um filme importante, um importante documento dela. Depois desse filme ela faz simplesmente Jane, com o material bruto do The Double Day. E aí ela vai se ater em 3 garotas que estavam no reformatório na Bolívia, a Jenny, Marie e Patrícia, que tinham sido, 2 tinham sido estupradas e as 3 conduzidas à prostituição. Então ela vai, segundo documentários anteriores, ela tinha várias personagens, à exceção da entrevista que é mais focada na Glória Soube. Nesse simplesmente Jenny, ela foca nessas 3 meninas. E nesse vai ter momentos oníricos, mais poesia, vai ter elementos ficcionais, porque já foi feito com um tempo maior e ela consegue se aproximar mais nesse filme do universo poético dela do que no anterior. A questão dos elementos que a gente percebe recorrente no filme da Helena, as bonecas, ela compara a mulher criada para ser mãe, esposa, a bonecas. A gente vai ver essa metáfora da boneca no filme sobre a Carmen Miranda, tem no The Emerging Woman e tem no simplesmente Jane. Então, com essa trilogia, que é o The Double Day, o The Emerging Woman e simplesmente Jane, ela resolve para ela as questões, as dúvidas que ela tinha com relação à questão feminista, e ela fica preocupada, temendo que se considerassem ela apenas uma cineasta feminista, que isso impedisse ela de poder fazer outros filmes. Então ela dá uma parada, ela fica 4 anos repensando a trajetória dela e depois ela começa a fazer filmes numa outra fase, que é a fase do cinema militante, mas até melhor dizer cinema político, porque os filmes feministas também eram filmes militantes. Então é até melhor dizer que essa fase seria a fase do cinema político, onde ela vai fazer 6 documentários, e o interessante é que ela vai fazer com o governo norte-americano. Esses documentários vão se exibir de
exibidos em rede nacional de televisão nos Estados Unidos, pela PBS, Public Broadcast System Television, com verba de um órgão que fomentava a produção de documentário, e ao mesmo tempo esses filmes vão criticar o apoio que o governo norte-americano dava às ditaduras no Chile, na Nicarágua. Então é de uma ousadia tremenda ela ter conseguido fazer esses filmes e exibir. No primeiro filme, que é o filme sobre a Nicarágua, From the Ashes, Nicaragua Today, ela ainda tem um pouco da questão feminina. Esse filme, ela vai mostrar a reconstrução do país após o sandinismo pelos olhos de uma família, que é a família Chavarri. Mas o interessante desse filme é que ela vai humanizar os nicaragüenses. Os americanos achavam, a imagem que era difundida na televisão norte-americana é que os nicaragüenses eram rebeldes, eles nunca eram colocados de uma forma humana. Então ela vai, através dessa família de nicaragüenses, mostrar a Nicarágua, a reconstrução do país após o sandinismo, e isso vai incomodar o diretor de um dos órgãos que tinha dado dinheiro para fazer o filme, que é o William Bennett. E ele vai para a imprensa e ele estava fazendo propaganda socialista através do filme. Isso vai dar uma polêmica danada. Durante 3 semanas na imprensa norte-americana, essa questão vai estar acontecendo. Nesse momento ela tem que ser expulsa do país, porque talvez ela tem que, como estrangeira, como uma latino-americana, morando nos Estados Unidos, fazendo um filme que criticava o governo norte-americano, ela ficou muito assustada, mas acabou que a polêmica toda se viu como propaganda das avessas para o filme dela. O filme acabou ganhando um Emmy, que é o Oscar da televisão norte-americana. Talvez ela seja a única brasileira a ganhar um Emmy. Eu não sei, depois os pesquisadores se tiverem alguma informação sobre isso. O sucesso desse filme da Nicarágua vai possibilitar que ela faça o segundo filme, que é The Brazilian Connection, que vai analisar uma questão muito importante que é a narrativa externa brasileira, que é estimada em 90 bilhões de dólares. E esse filme vai mostrar, vai discutir o caos econômico que aconteceria no mundo inteiro caso a dívida não fosse paga. De novo, então, ela vai fazer esse filme com a verba da PBS, ele vai ser exibido em rede nacional. E é um filme que se assemelha a um grande debate de ideias, mas que é um retrato de uma época assim, fundamental. Ele é um filme, não tem elementos ficcionais nesse filme, a maioria das pessoas que dão depoimento são políticos, economistas, tem a Maria da Conceição Tavares está no filme, o Lula está no filme, o Fernando Henrique Cardoso. Ele traz um grande panorama sobre a questão da dívida externa e sobre a redemocratização do país. Naquele momento, aconteceram as primeiras eleições, ainda não eram as diretas já, mas os brasileiros foram, depois de 18 anos, os brasileiros foram às urnas votar para senador, deputado estadual, federal, vereador. Então toda essa movimentação política no país, ela mostra The Brazilian Connection. E depois ela faz um filme sobre o Chile, sobre os 10 anos da ditadura do general Augusto Pinochet. De novo, tanto o filme do Chile quanto o The Brazilian Connection com um deadline bastante apertado, mas ela consegue entrar no Chile com credencial da televisão, da TV norte-americana. Talvez se fosse uma equipe da televisão brasileira não tivesse tanta facilidade quanto estando como equipe norte-americana. E ela mostra uma série de manifestações que aconteciam no Chile contestando a ditadura do Pinochet. Depois ela faz, em 85, o retrato de um terrorista, que ainda é um tema super atual, para informar também as audiências norte-americanas, tentando explicar um pouco para as audiências norte-americanas por que instituições norte-americanas no mundo inteiro, cidadãos e políticos norte-americanos, eram alvo de terrorismo. Os americanos falam que se sentem muito bem informados com relação ao mundo e não são de forma alguma. Então ela faz, nesse filme, Retrato de Terrorista, ela coloca o Gabeira de um lado e o Diego Asensio do outro lado. Ela faz uma oposição entre os dois. O Gabeira, tinha sido do grupo MM8, que havia sequestrado o primeiro embaixador norte-americano no mundo, que foi o Charles Elder, em 1969.
Inclusive, em cima dessa questão tem uma ficção, que é o Que é Isso, Companheiro, do Bruno Barreto. São até dois filmes interessantes serem opostos, o Retrato de um Terrorista e o Que é Isso, Companheiro. E ela vai mostrar, vai humanizar também a figura do Gabeira. A princípio, ela queria opor o Gabeira ao Charles Elric, mas o Gabeira não podia entrar nos Estados Unidos, até hoje não pode, é considerado pessoa não grata do país, obviamente. E o Charles Elric estava doente, ele acabou falecendo pouco tempo depois, e tem a ver com o golpe que ele recebeu quando ele no sequestro, ele foi sequestrado, eles tiveram que dar um golpe na cabeça dele, e esse golpe acabou desencadeando um problema de saúde e resultou na morte dele posteriormente. Interessante no Retrato de Terrorista, ela vai colocar dois personagens. Então, o Gabeira colocando a visão dele, por que foi preciso fazer aquilo naquele momento, e de outro lado não tem a foto do embaixador, Diego Aziz, que era embaixador do Brasil na época, embaixador americano no Brasil na época. O Diego também tinha sido sequestrado, mas na Colômbia, ele tinha ficado cativo 60 anos. E aí eles discutiam, o filme discute a importância ao sequestrar um político americano, como é que isso foi fundamental para chamar a atenção da mídia internacional. Se fosse um general brasileiro, jamais teria chamado a atenção daquela forma. E o que resultou na libertação de 15 presos políticos, e quando o Charles Elric foi sequestrado, a contrapartida é que, para que ele não fosse morto pelo MR8, que 15 presos políticos brasileiros que estavam em várias prisões fossem libertados. Então o filme discute isso. E depois, em 86, ela vai fazer um filme que é o Home of the Brave, que é sobre tribos, questões indígenas nas Américas. Ela foi convidada pela ONU para registrar uma grande conferência, Conferência Mundial sobre Racismo e Discriminação Racial, que aconteceu em 83. E lá ela percebe que tinham vários índios de várias etnias das três Américas. Ela faz esse documentário Home of the Brave, que é para discutir as questões indígenas, se seria possível a união dos índios nas três Américas, para discutir temas comuns a todas as Américas. E ela entrevista essa índia Navarro, que é a Catherine Smith, acompanha o cotidiano da Catherine Smith durante uma semana. É um filme, então, que toca nas questões indígenas. Depois ela faz The Forbidden Land, a Terra Proibida, que é sobre o movimento sem terra no Brasil, o Vaticano, a Igreja da Libertação e a crise que havia na época entre o Vaticano e a Igreja da Libertação, que apoiava o movimento do sem terra, que politizava populações rurais do Brasil inteiro. Vocês percebem que é uma trajetória muito rica, parte da questão feminista no início dos anos 60, depois dos anos 80 ela faz essa série de documentários, e até o Mário Carneiro, que havia feito a fotografia do A Entrevista, ele vai ser o fotógrafo de The Forbidden Land. O Mário Carneiro, ele fez Arraial do Cabo, que é um filme fundamental também para o cinema novo. Em 94, ela então muda. Depois dessa série de 6 filmes sobre as questões políticas na América Latina, ela faz um filme que ainda tem a questão política, mas o primeiro plano vai ser uma personagem luso-brasileira, a Carmen Miranda, e a perda de identidade da Carmen ao longo dos anos. Nesse filme sobre a Carmen, a gente tem outra questão importante da Helena, além de ela tem uma predileção por personagens femininos, mas ela também tem um apreço muito particular pela palavra, a forma como que as pessoas falam, a maneira como as pessoas se expressam. E isso é uma coisa que chama muita atenção dela na Carmen, que tinha um sotaque português, que falava inglês com um sotaque carregado. Isso também, esse apreço da Helena pela palavra está no documentário Palavra Encantada, que ela faz em 2009. Ela tem toda uma ligação com a sonoridade das palavras e a maneira com que as pessoas se expressam. O filme da Carmen Miranda, ele parte ele começa pequeno e vai crescendo à medida que o personagem cresce. E é um filme que tem todo o envolvimento da cineasta com material de arquivo, analisando os filmes da Carmen Miranda. Quando a Carmen vai para os Estados Unidos, cerca de 15 filmes, Helena e David, que é o marido de Helena e produtor dos filmes dela, começam a perceber uma deterioração da figura da Carmen. Ela vai se transformando numa caricatura de si mesma, vai perdendo a sua identidade. E à medida que
que a Helena vai observando esse material, ela fica, isso vai provoca uma angústia nela enquanto criadora, e ela vai atrás dessa identidade perdida de Carmen. E aí ela faz uma coisa muito interessante, que é começar a conversar com a personagem através da voz dela, cineasta, que é uma voz reflexiva, uma voz em tom baixo, onde ela começa a falar sobre o processo de construção fílmica. E numa entrevista ela aparece entrevistando, e depois ela aparece com a equipe de filmagem explicitada. No Carmen, o processo de construção fílmica é explicitado através da voz off da Helena, que vai falando sobre o processo de construção do filme. Ela vai conversando, ela começa a conversar, estabelece um diálogo com a Carmen, que parece que é de uma parente, de uma amiga, que cria um plano no filme, que é o plano da memória afetiva. E é um filme que ela vai percorrer 3 países para fazer o documentário, e ela vai usar a ficção, novamente, de uma forma mais radical que os filmes anteriores. Então, essa menina na esquerda é a Letícia Monte, irmã da Marisa Monte, que vai interpretar a Carmen Miranda adolescente, e ela vai convidar uma artista transformista, o Eric Barreto, para fazer a Carmen adulta. Quando ela pergunta para a Aurora Miranda, irmã de Carmen Miranda, quem era a pessoa que melhor fazia Carmen, a Aurora diz a ela, não é uma mulher, é um homem. E o Eric Barreto, ele havia estudado Carmen nos mínimos detalhes, ele fazia os figurinos da Carmen, então ele aparece interpretando a Carmen em vários momentos do filme. E tem momentos que a gente não percebe, interessante do Carmen também, é que ela insere a ficção de uma forma natural, que a gente não percebe se aquilo é ficção ou não. A primeira vez que eu vi o filme, eu não percebi que era um homem que estava representando a Carmen, e em vários momentos eu achei que fosse a própria imagem de arquivo antiga de Carmen que a Helena tinha conseguido resgatar. Isso cria um estranhamento no filme que prende o espectador. É um filme, assim como a entrevista, eu acho que é dos grandes filmes da década de 90, que merece estar ao lado de outros filmes importantes, como Notícias de uma Guerra Particular, do João Moreira Salles e da Kátia Lund, ou como Fé, do Eduardo Coutinho. Esse filme, da Sucesso Enorme, é um filme que marca a volta, o retorno da Helena para essa cena, esse momento com o Eric Barreto. Marca a volta da Helena para o Brasil, e o sucesso vai alavancar no filme seguinte, que é o Vida de Menino, que é baseado num diário. O diário da Helena Morley, uma garota que viveu em Diamantina, Alice Dyer, Caldeira Grande, ela viveu em Diamantina, nasceu em Diamantina, e de 1893 a 1895 ela escreveu um diário, e era um olhar astuto daquela garota com relação a questões muito importantes. O Brasil saía da monarquia, entrava na república, a escravidão tinha acabado e as jazidas de diamante em Diamantina estavam esgotadas. Então, era um olhar de uma menina astuto para todas as modificações que aconteciam ao redor dela. A Ludmila Dyer vai fazer o personagem da Helena Morley, e nesse filme a questão da escrita, da expressão da palavra escrita e de que maneira a menina vai se reconstruindo através desse diário. É um filme que ganhou 5 prêmios em Gramado, é uma maravilha de filme. Infelizmente ficou pouco tempo em cartaz, porque você sabe, o cinema brasileiro, para cada milhão da produção de filme, você tem que ter outro milhão para investir em produção, na distribuição do filme. Então ele foi pouco visto, mas os festivais por onde ele passou, ele foi premiado, e merecia depois voltar ao cartaz. Depois do Vida de Menina, ela faz Palavra Encantada, então de novo a relação com a palavra, que é um documentário com 18 músicos e pensadores. O professor de São Paulo, professor de literatura e música, também José Miguel Wisnik, e o Luiz Tati, dão um fio da meada. Eles trazem informações teóricas, mas a Palavra Encantada é sobretudo um filme sobre a trajetória da canção popular brasileira no século XX. Tem um desenho sobre a formação da canção desde os anos 20, 30, passando pelos anos 40, 50, até os dias de hoje. A Adriana Calcanhoto tem um papel importante no filme, ela abre e fecha o filme, talvez seja a personagem principal, digamos assim. E a Adriana, a tese do filme seria que a música brasileira, que a poesia, o trovadorismo, que levaram a música, que levam as canções, que a poesia que leva
preocupado com isso. Aliás, quem contraria a tese do filme é o Chico Buarque, que diz que poesia é poesia, música é música, porque ela tem toda uma linha no filme onde ela parte do trovadorismo para dizer de que forma a literatura e a poesia vão influenciar a música popular brasileira. O Chico Buarque contraria a tese, e a Claudiana Calcanhoto vai dizer que isso não era importante para ela, não estava preocupada com isso, ela estuda um artista, que não quer perder tempo pensando no que vem antes ou depois. E o filme mais recente da Helena é O Alma da Gente, que ela lançou no ano passado, que é um filme feito em 2 tempos, assim como o Cabra Marcado para Morrer, do Volti. O Alma da Gente, ela fez o primeiro momento em 2002 e depois em 2012, onde ela aborda um grupo de adolescentes da favela da Maré, no Rio de Janeiro, que foram ensaiados pelo Nivaldo Bertasso. Esses adolescentes, eles foram tratados como verdadeiros profissionais. Durante 2, 3 meses, e um ônibus no Complexo da Maré do Rio levava eles para uma sede do SESC, e lá eles tinham aula de dança com o Nivaldo Bertasso, mas também tinham outros profissionais, o grupo que compôs uma trilha sonora para o espetáculo final que eles montam para o projeto, e eles receberam um dinheiro quando eu falo que eles foram tratados como profissionais, que eles foram remunerados para poderem, ao longo do processo de participação dos ensaios com o Nivaldo, vai resultar num espetáculo, que é a Dança das Marés. O que a Helena, e aí já feito com a direção do David Meyer, qual que é a questão do filme? Essa é a experiência com a arte, com a dança, foi uma experiência transformadora para esses jovens. Então, em 2002, ela registra esses ensaios e depois, em 2012, ela volta para entrevistá-los. Teve essa garota aqui da direita no ensaio, e agora aqui à esquerda, 12 anos depois. E ela fica surpresa ao ver que a maioria das meninas, boa parte das meninas tinham gravidado, tinham sido mães bem jovens, mas um garoto que participou do espetáculo se envolveu com o tráfico de drogas e foi assassinado, mas 4 jovens daquele grupo conseguiram sair daquele meio e mudar suas vidas. Se isso tem relação direta ou não com o filme, vocês têm que assistir para tirar as suas conclusões, mas tem uma garota que virou advogada, esse da direita virou cineasta, é o Cadu, ele fez depois do 4 vezes Favela por Nós Mesmos. Essa menina da esquerda, Joana, é a única que virou bailarina, e essa da direita foi uma que casou e largou a dança, porque ela vários diziam na época dos meus que queriam ser bailarinos, e o filme é um pouco melancólico, porque a gente vê que, de certa forma, quer dizer, essa experiência transformadora que ela esperava não aconteceu, mas a gente percebe em todos uma mudança a partir da vivência que eles tiveram com o Nivaldo Bertasso. Eu queria dizer, a pesquisa sobre a obra de Helena, ela não para, ela continua, eu analisei esses filmes todos dela. A próxima etapa da pesquisa é conseguir fazer a retrospectiva integral da obra dela. O Festival de Tudo Verdade, esse ano, fez a primeira retrospectiva dos filmes dela, exibiu 8 filmes, mas ela tem 15 filmes, né? Eu gostaria muito de poder mostrar, e a mostra ela já está pronta, e é fundamental agora que esses filmes sejam exibidos, discutidos, eles não estão disponíveis na internet. O Alma da Gente, que é o filme, esse é o filme anterior do ano passado, ele foi lançado em DVD. Mas o Bananas Malditos, os filmes a partir de Carmen Miranda é possível encontrar em DVD, mas os anteriores não. Então, acho que seria importante que acontecesse essa primeira retrospectiva integral da obra dela e também o restauro dos filmes, principalmente os filmes anteriores, os 2 filmes, a entrevista e Meio-Dia, né, uma entrevista, a própria Helena gravou as entrevistas com o Nagra, que era o gravador na época que os cineastas utilizavam, então ela não era uma técnica de áudio, e mesmo a imagem precisa de uma restauração. É isso. Daqui a pouco a gente vai convidar vocês para o lançamento do livro, que é onde menos corrido do que a minha fala aqui, onde eu percorro a trajetória da Helena. Obrigada.
comentários, se tiverem. Mariana, obrigada pela... quando eu conheci o livro, né, na retrospectiva da liberdade, eu fiquei encantada com a retrospectiva, que eu tive que sair de casa correndo, porque quando eu fui ver, faltava 1 hora para a entrevista passar, né? Então, saí correndo, deixei tudo, enfim. E foi a única oportunidade que eu tive para assistir esse filme. E só vi esse filme, né? De toda a perspectiva, eu viajei por as outras coisas. Como é um ato político também, esse pronunciado, essa tua tese, eu acho importantíssima para trazer a Helena, a retrospectiva que a Liberdade fez no começo do ano. Eu acho que muita gente também passou a conhecer a Helena, né? Mas também por isso. Então, eu achei bem interessante te convidar para vir e ter essa oportunidade. A Mariana vai estar lançando o livro dela aqui, que é uma oportunidade bacana, né, da gente conhecer mais a obra dela. E eu só queria, assim, porque você considera esses 2 primeiros filmes, A Entrevista e Meio-Dia, você disse que a Helena, ela seria a primeira mulher do cinema novo. Mas por que você considera isso? A partir de quê? Porque ela teve certo convívio com alguns cinemanovistas? Porque parece que a obra dela ficou tão distante, né, em reconhecimento, em estudo. Você vê que é senso comum se dizer que o primeiro documentário brasileiro que trata a classe média é a opinião pública do Arnaldo Jabor, que foi feito um ano depois, e que o dela traz elementos que são muito, mas muito, que eu fico assim, eu tenho quase convulsões quando eu vejo esse filme, faço algumas associações. Fico esclarecida, eu acho isso, que eu acho um caso de polícia, que a Helena deveria reivindicar mesmo assim, uma fidelização da historiografia, historiadores do cinema brasileiro. Eu estou falando que eu estou falando com o Luiz, que é um historiador do cinema brasileiro. Enfim, só queria levantar isso, e se você puder falar, discutir isso, o que te leva a achar, considerar, né, você faz um cinema novo, tá? E muito obrigada. Olha, na verdade foi uma coisa embrionária, porque ela acabou não fazendo carreira no cinema novo, né? Ela faz esses 2 primeiros curtas, porque se a gente for ver também no cinema novo, cada um tem uma linha, não existe uma linguagem que define no cinema novo são dessa forma. O que marca é um caráter de experimentação, de querer fazer uma coisa diferente do que era feito no cinema norte-americano, que era diferente das chanchadas, né, de trabalhar com personagens reais, câmera na mão, de ir para as ruas e colocar, inclusive, geralmente os personagens do cinema novo são outro popular, não que todos os cinema novo trabalhem o povo, mas é uma marca, e a Helena ela tem uma singularidade muito grande, porque ela vai tratar a classe média, até um ano depois da opinião pública, mas por que do cinema novo? Porque ela compartilhava, ela convivia com eles, ela participava das discussões. O primeiro filme, esse filme, a entrevista, ela teve longas conversas com o Glauber Rocha, e ele inclusive valorizou o filme para ela conseguisse uma verba junto ao CAIC, que era o órgão que financiava, que apoiava a produção de filmes na época. Então ela era do grupo, ela até brinca assim, que talvez eles fossem um pouco paternalistas com ela, por ela ser mulher, e eles fossem um pouco, que eles tivessem uma relação um pouco paternal, mas ela sempre foi muito ousada. Eu acho que até no livro eu coloco um pouco da infância, porque ela era a única mulher no meio de 3 homens, e o pai era norueguês, então o pai escalava as montanhas em torno do Rio de Janeiro e falava para os filhos que nada era impossível. Eu acho que para uma pessoa abarcar a carreira, fazer cinema é muito difícil, para um realizador abarcar a carreira de cineasta e falar, eu sou cineasta, não é uma coisa fácil. E uma mulher naquela época, até eu queria dizer aqui que a Helena é a nossa, hoje em atividade, a nossa cineasta mais velha é a Suzana Amaral, que tem 84.
Espiral e que era desconhecida, né? Então, assim, eu não tenho conhecimento de outra diretora que tenha feito parte daquele grupo. A Ana Maria Magalhães era do grupo como atriz, mas ela começou a fazer os filmes dela depois, acho que nos anos 80, se eu não me engano, né? Então, ela começa a fazer filmes naquela época. E até agora a gente fala assim, que é a única que não apareceu nenhuma outra reivindicando o lugar, né? Talvez tenha outra cineasta que tenha participado do grupo, mas ninguém até esse momento, assim, inclusive durante a pesquisa, eu procurei, perguntei, conversei com pessoas, fiz uma longa entrevista com o Hernani Heffner, que é conhecedor do cinema brasileiro também, né, do conservador-chefe da Cinemateca do MAN, a própria Helena. A gente não tem conhecimento de outras cineastas, infelizmente, que tenham começado naquela época, fazendo parte daquele grupo ali, Zona Sul, do Rio de Janeiro, classe média, PUC, né? Porque a gente fala do cinema novo, assim, como instituição, na verdade é um banco de jovens, como aqui, né? Na universidade, pessoas reunidas, querendo trabalhar, e eles nem tinham essa consciência, né? Aos poucos é que a coisa foi... Mas, assim, é importante deixar claro que é só uma coisa inicial. Ela não vai desenvolver a carreira dela no cinema novo, ela vai depois fazer esses filmes militantes. E ele tem, é um filme que ele é muito experimental, eu acho, assim. Não tem aquela voz over, a voz de Deus, que era uma coisa que predominava muito no documentário naquela época. Ele tem essas imagens que aparecem de repente, assim, essa sequência final da marcha da família com Deus pela liberdade, uma coisa assim, quando eu vi essa sequência, eu não consegui entender muito bem o que ele queria dizer com isso. Até perguntei para ela, ela falou que era para mostrar que essas mulheres de classe média alta, quando elas vão para as ruas, elas defendem os interesses dos próprios maridos e do grupo político aos quais elas pertenciam. Então, se durante as entrevistas elas tinham uma postura moderna, quer dizer, varia, né? Eu acho que a entrevista é bem um retrato de uma geração em crise. É uma geração extremamente teórica, mas elas estão perdidas, a gente sente isso, né, nos depoimentos delas. Né? E quando elas vão para as ruas se manifestar, elas defendem os interesses políticos. Assim, essa era a ideia da Helena quando ela colocou essa sequência no final. Eu acho que isso não fica claro para a gente que vê o filme. Mas, de todo modo, assim, cria um estranhamento que faz a gente querer continuar vendo, né? Eu achei que o Festival de Liberdade foi muito generoso ao colocar os 8 filmes, normalmente o festival são 70, 80 filmes, então tem uma programação enorme. E só o fato de ter programado 8 filmes dela, eu já achei uma maravilha, porque normalmente as retrospectivas deles são 5, 6 filmes que eles colocam. Mas é preciso que esses filmes sejam mais vistos, né? E no momento ela não quer, a ideia dela é colocar um DVD. O livro, a tese, eu fiquei 4 anos trabalhando na tese, mas para fazer o formato livro, a gente teve pouco tempo e não tivemos tempo de pensar, talvez, quem sabe, numa futura edição, alguns filmes dela. Ela, por enquanto, não quer disponibilizar na internet, mas eu acho que a longo prazo ela vai ter que fazer isso, principalmente os filmes anteriores, porque os que a gente encontra em DVD, tudo bem, né? Acabei de... Parabéns demais pela pesquisa. Entrevista que eu queria ver há bastante tempo. Eu não tinha tido oportunidade e conhecer a carreira da Helena. Também não tinha a dimensão dessa filmografia tão extensa. Estou muito curiosa de conhecer. A minha pergunta tem a ver também com um dado que eu estou pesquisando. Eu estou pesquisando o caso de Sganzerla e a Helena Inês, né? E pensando uma questão bem pontual, eu fiquei curiosa porque eu vi no seu PowerPoint, quando você fala que a montagem foi realizada pelo Rogério Sganzerla, né? E de alguma forma tinha uma coisa na frase que eu não me lembro exatamente, que eu vi de relance, não está nem na sua fala aqui, mas estava no seu PowerPoint, que estava relacionado a uma ruptura com o movimento do cinema novo. E como eu estou também pensando, uma das coisas da minha pesquisa é essa origem de Sganzerla inicialmente no cinema novo e depois uma ruptura, né, essa associação, né, dos cineastas brasileiros jovens ao movimento do cinema novo, e depois isso historiograficamente fica bem nítido de que existe uma ruptura, né?
Esse dado, você se lembra? Você levantou alguma coisa relacionada a isso? Como é que foi essa coisa de chegar ao Isnazerma para montagem? Se você chegou a pesquisar, porque eu fiquei curiosa também, porque eu pesquisei. Não, até que, não, acho que você deve conversar com a própria Helena, que é uma pessoa acessível, inclusive ela está gostando muito, assim, ela está encantada com o interesse que as pessoas estão tendo sobre a obra dela, então eu te passo o e-mail dela, ela convivia com ele, convivia com a Helena Inês, mas eu não cheguei a aprofundar, porque como eu fiquei 4 anos assistindo os filmes dela, então eu queria, assim, até o meu orientador na época falou, não, por que você não pega um filme só? Mas eu sou um pouco obsessiva, eu gosto de trajetória, de percorrer tudo, e eu fui vendo os filmes e fui ficando assim, impressionada com a qualidade dos filmes, e sabendo que eu era a primeira pessoa que estava assistindo, né? Então, assim, que isso precisava ir para público, né? Então, eu acabei a tese ela é panorâmica, assim, mas eu não aprofundei nessa questão desse filme, assim, eu analisei ele, essa questão dele, da gênese, de que ele traz a gênese do cinema dela, mas não investiguei essa coisa com o Isnazerma, não. Mas eu te passo o contato. Eu também estou impressionadíssima com o filme, que eu nunca tinha visto. E eu acho que essa questão, eu acho que a Carla tem um pouco de razão na pergunta dela, porque talvez ao associar ao cinema novo, reduz um pouco a especificidade dela, em vez de ressaltar a originalidade do trabalho dela, né? Porque me impressionou muito, você falou agora, respondendo à pergunta dela, sobre essa questão da voz, né? Eu acho que essa é a questão, assim, o Jean-Paul escreveu um livro sobre o cinema. Tudo bem que aqui não se trata de imagens do povo, né? O livro dele é o cineasta de imagens do povo. De qualquer jeito, a opinião pública está lá. No livro dele, como um caso não tão, enfim, ele vai abrindo na medida em que o livro vai correndo, né? Os filmes vão ficando menos esquemáticos. Né? A opinião pública tem uma posição já menos esquemática. Mas aqui é impressionante, né? Porque não tem, quer dizer, tem, né? Tem um momento que, justamente quando aparece a marcha da família, aparece uma voz de Deus para explicar que teve aquela marcha da família, que apoiou o golpe, e ela é masculina, exatamente. A voz de Deus continua sendo masculina, infelizmente, ela não aparece ali de relance. Mas, enfim, o filme inteiro, quer dizer, o fato de ter encenação, o fato de ter essa tensão que se apontou entre a imagem e o plano sonoro, que é fragmentado, você é uma voz-over, mas não é de Deus, é justamente uma dissolução, nesse caso, que são várias vozes femininas com opiniões diferentes sobre questões super provocativas. Nenhum deles lidou com a questão sexual. Enfim, Viramundo, entendeu? A opinião pública tem um pouco desse tom meio de autocrítica, né? Do cineasta que está investigando sua própria classe e que justamente movido por um pouco essa melancolia de quem perdeu, estavam achando que o país ia para uma direção, o país foi para uma direção contrária e eles se viram isolados, né? Então eu acho que esse imediato pós-golpe tem eles compartilham essa inquietação, mas ela é muito mais radical, se você for pensar. Então, ela está lidando com a questão da sexualidade, né? Tirando a sexualidade de um plano da dimensão privada, ao colocar no cinema, né? Ao fazer um documentário sobre o assunto, ela não exibe os rostos das pessoas que compartilham as suas opiniões, as suas experiências, mas ela está enfrentando o assunto, né?
E essa coisa, daí, assim, é muito interessante a construção do filme, porque a hora que, o momento que aparece, eu acho que é o único momento que tem uma sincronia de imagem e som, quando a personagem está despida já do véu, dando uma entrevista. Então ali, aquele é o coração do filme, a entrevista, né? Mas já foi, enfim, contextualizado antes e depois vai vir, eu acho que é bem clara a identificação dela, da personagem com a marcha. Eu acho que o filme daí, talvez ele se empobreça um pouco nesse momento final, assim, de ter uma tese, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que é tão interessante esse início, tão experimental e muito diferente das questões com as quais o cinema novo lidava, que eram mais as questões sociais mesmo, né? E muito pouco urbano, né? São pouquíssimos os filmes urbanos, né? A opinião pública, Cinco Vezes Favela. Talvez o filme que mais se aproxime seja, talvez não, seja a opinião pública mesmo. Mas já é uma cineasta, é muito ousada, né? Já é uma cineasta que contraria a pauta do cinema novista. Ela sempre vai fazer os filmes que ela quer, mas ao mesmo tempo sintonizados com as mudanças que vão acontecendo no documentário nos últimos 50 anos. A entrevista é uma referência ao cinema direto, quando ela coloca essa palavra na entrevista do filme. Pois é, mas ela faz uma coisa completamente diferente. Faz uma posição. É muito interessante, porque ela mesma, ela chama o filme de A Entrevista, mas o filme mesmo está funcionando a entrevista, né? Ainda mais que é uma montagem do Marcelo. Inclusive, essas que a gente tem que lembrar que nessa época, ela teve várias colegas que depois pediram para ela não colocar, para morrendo de vergonha, que os maridos reconhecessem as vozes delas quando o filme fosse exibido. Foi assim, a maioria. E a única que quis aparecer foi a Glória Souza, porque realmente era uma. Se a gente ainda tem problemas com questões de machismo até hoje, naquela época mais ainda. Então, ela me comentou isso, assim, que teve várias. A maioria das meninas que ela entrevistou, que tinha entre 19 e 17 anos, pedia, ficavam muito temerosas. Ela teve que fazer uma postura mesmo. Ele falou: não, imagina, não vai reconhecer, mas concordo com você, é ousado. Né? E ela faz parte desse ambiente de investigação, de experimentação, mas ela já tem uma linha muito dela. Ela trabalhou também no assistente de direção do Rogério Scanzella, naquele primeiro longa dele, ela vai fazer assistência de direção, mas ela vai romper com isso. Quer dizer, acho que realmente é só o cinema novo é só um início. Eu acho que ele é uma pessoa que estava nas horas certas, nos lugares certos, nas horas certas, soube aproveitar. E quando ela chega nos Estados Unidos, o cinema independente, o cinema militante, estava assim, a toda, e ela logo se liga ao grupo de cinema militante e vai fazer esses filmes feministas, depois ela vai fazer esses documentários da América Latina. Então, ela está sempre conectada com o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo dando um recorte. O The American Woman é lindo porque ela pega frases confessionais das ativistas ao longo de 174 anos no movimento feminista, digamos assim, diários, trechos pessoais que essas mulheres escreveram ao longo de 100 anos, e ela coloca vozes interpretando essas escritas. De novo, a questão dela, o preço dela com relação à palavra. Então, ela vai buscar vozes com o timbre e a faixa etária de acordo com o que cada trecho, de acordo com os caminhos que ela foi encontrando e que o coletivo dela levantou na época. E isso cria quase que uma ficção dentro do filme. Então, ela trata de um assunto pesado do Deus, que são esses 174 anos desse movimento, mas ela dá uma leveza na maneira dela de montar. Então, assim, na verdade, assim, do cinema novo, assim, a atitude da Helena Solters e desse cinema novo documentário é só para dizer assim, olha, que tem uma trajetória, mas realmente ela rompe não, ela vai fazer outra
Muito legal. Eu tenho uma dúvida sobre essa trilogia feminista quando ela vai para os Estados Unidos. Nos filmes militantes, me parece que ela já faz para uma TV. Eu tenho uma dúvida de produção desses primeiros filmes, desses militantes. Eram filmes independentes, com que grana, com que, enfim, esse coletivo. Como é que se produziu? O Gênero de Woman foi meio assim, na tora mesmo, como se diz, né? Ela conseguiu apoio da universidade, fez com pouca verba. Como ela conseguiu? Aliás, até no final, tem a ficha técnica. Você falou que ela se ligou uma universidade como ouvinte, como aluna, fazendo um curso regular, ou enfim? Não temos apoiadores de Gênero de Woman, não. Porque no final do livro tem a ficha técnica a ideia é até para auxiliar outros pesquisadores, então tem como que ela captou. Agora, o The Emerging Woman, eu acho que ela conseguiu, as fotografias são da Livraria do Congresso, Arquivo Nacional, da New York Public Library, acho que foi uma coisa mesmo do coletivo, dela ter conseguido esse financiamento pequeno, que como foi feito em 16 milímetros, não é uma coisa barata, de película, ela conseguiu levantar um mínimo de verba para viabilizar. Mas o filme fez tanto sucesso que aí alavanca a produção do segundo. Quer dizer, um filme alavanca o segundo. No segundo, The Double Day, ela foi atrás de vários organismos internacionais que apoiavam filmes feitos sobre questões femininas. Então tem, olha, a Fundação Interamericana, Agência Internacional do Desenvolvimento da Dinamarca. Ela vai para o norte da Europa, ela vai para a Dinamarca, para a Noruega e para a Suécia, encontra com entidades que apoiavam esse tipo de filme, que estavam voltadas para essas questões. Inclusive, ela comentou comigo de uma freira, acho que foi na Suécia, que achou incrível a ideia, que ajudou. Então, ela no caso do The Double Day, tem várias instituições. E nos Estados Unidos também tinham, até hoje tem instituições que recebem dinheiro do governo para fomentar documentário. O da Nicarágua faz com o apoio desse National Endowment for the Humanities, que bancou muitos filmes independentes nos anos 80. Então, o The Double Day foi com esses organismos aqui. E o Simplesmente Jenny, como o The Double Day abriu a Conferência Internacional da Mulher, em 1975 foi o ano internacional da mulher, abriu essa conferência no México, ela teve que correr com a montagem do filme, e ela acabou se fixando na montagem, na relação de trabalho. Mas ela tinha um material bruto incrível, fruto dessa viagem de 4 meses que ela fez pelo México, Venezuela, Argentina e Bolívia. Então, depois ela pega uma parte desse material bruto e faz o Simplesmente Jenny, o segundo filme, que é sobre essas. Aí ela foca nessas 3 garotas, e aí ela coloca, então, e como o financiamento são os mesmos organismos internacionais que receberam. Aqui no Brasil, enquanto eu acho que ela soube aproveitar e ela teve o privilégio de poder contar com verba desses organismos internacionais, no momento que aqui no Brasil era muito difícil fazer, as pessoas se reuniam, apoio entre amigos para conseguir viabilizar os filmes. Então, estando lá, ela consegue, e como os filmes vão dando certo, ela consegue, cada filme legitima a produção do filme seguinte. Aliás, continua sendo assim, né? E esse movimento de produção também era feitado, então? Feitado. Até hoje, ela vai, o David Merrick, que é o marido dela, produtor e diretor, ele é o produtor executivo, mas ela parte de campo para levantar o dinheiro. Não tem jeito, assim. E é incrível, porque ela realmente é muito obstinada. Desde o início, ela quer fazer cinema, ela quer ser uma cineasta, desde os anos 60, mesmo com filhos. Eu acho que ela teve a sorte também de ser casada com americano. Então, ela fala que o primeiro marido dela, James Leck, apoiava, porque quando ela faz esse filme do Double Day, os filhos eram pequenos. Se fosse no Brasil, enquanto o diretor de cinema novo fazia os seus filmes, as mulheres estavam em casa cuidando dos filhos, né? A Helena teve a sorte de ser casada com 2 americanos que apoiavam, né? E realmente, se fosse aqui, para ter um brasileiro dessa geração achando lindo ela viajar 4 meses,
vezes, né? Então, é uma trajetória muito interessante dela. Bom, agora nós reforço o convite para o lançamento do livro da Mariana. Que vai... Dificílimos conseguir, você tem que usar. Reforço o convite para o lançamento do livro da Mariana, que vai acontecer aqui na galeria do Instituto de Arte e Design, seguido de um coquetel. Seguido não, simultâneo. Bom, obrigada, gente.